bom dia! Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 29 de março. Vamos então de destaques. Câmara e Senado retomam a análise de medidas provisórias em meio à crise. Bancos voltam a oferecer consignado após governo aumentar o teto da taxa de juros. Na França, protestos contra a reforma da Previdência levam 740 mil pessoas às ruas e registram alta da violência. Uma dose de superpoder. Médico leva crianças vestidas de super-heróis para a sala de cirurgia. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Ainda em crise, Câmara e Senado retomam a análise de medidas provisórias. Os líderes das duas casas não entraram em acordo justamente sobre o rito de tramitação das MPs. Vamos conferir. Em meio ao clima de desentendimento, o Congresso Nacional retomou a análise de medidas provisórias. O impasse entre Senado Federal e Câmara dos Deputados deve se estender por mais alguns dias. Após encontros e movimentações do Legislativo e Executivo, não houve acordo entre os líderes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. No encontro desta terça-feira, Pacheco demonstrou insatisfação quanto à proposta apresentada por Lira, elaborada em conjunto com as lideranças da Câmara, que já aceitaram o retorno das comissões mistas. Mas a Câmara quer maior proporção no colegiado de 3 deputados para cada senador. As comissões mistas são órgãos criados para análise das medidas provisórias, em que precisam ser aprovadas antes de serem encaminhadas ao plenário da Câmara dos Deputados. Atualmente, a composição é de 12 deputados e de 12 senadores, quadro que Rodrigo Pacheco quer manter. Enquanto o impasse permanece, Lira determinou a votação das medidas provisórias herdadas do governo Bolsonaro com votação simbólica. 4 matérias já foram aprovadas e faltam 6. A tramitação destes textos deve ser concluída ainda nesta semana. O governo é a parte mais interessada no andamento das MPs, já que envolve assuntos como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Esses programas sociais foram relançados baseados em MPs e a avaliação é de que o prolongamento do impasse pode causar prejuízos ao país. E a pressa, porque essas MPs perdem validade em junho. Lira afirmou que, caso o impasse persista, pode haver votação das medidas mais importantes de acordo com o rito atual. O restante, diante do desacordo, pode ser reenviado pelo governo na forma de projetos de lei. E o presidente Lula remarcou para o dia 11 de abril a viagem para a China. Ele também fez um convite para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça parte da comitiva presidencial que vai para a Ásia. A nova data foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Ele anunciou que embarcará para a China no dia 11 de abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou do encontro e foi convidado pelo presidente Lula para integrar a comitiva que embarcará para a Ásia. Lula cancelou a viagem à China por conta de um quadro de pneumonia. Ele decidiu ficar no Brasil para terminar o tratamento da doença. A reunião desta terça foi para discutir o impasse sobre as tramitações das medidas provisórias no Congresso Nacional. O encontro durou cerca de 2 horas e meia. Senado e Câmara vêm se desentendendo sobre o rito das MPs. Pela lei, uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso deve começar a ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. E os bancos voltaram a oferecer empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. A retomada da linha de crédito foi anunciada poucas horas depois da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que definiu a taxa de juros de 1,97% para o consignado. O Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander Brasil e o Banco Pan foram os primeiros bancos a confirmarem a retomada das operações de consignado. O teto do consignado foi reajustado em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social nesta terça-feira.
O órgão precisou resolver o impasse que ele mesmo gerou ao reduzir o teto de juros, além do esperado pelos bancos e financeiras. O novo teto para os juros da modalidade foi estabelecido em 1,97% ao mês. A linha de crédito beneficia aposentados e pensionistas do INSS. Os bancos participaram da reunião representados pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. A entidade decidiu se abster da votação sobre o teto de juros. Em nota oficial, a FEBRABAN afirmou que o novo índice está abaixo dos custos de parte dos bancos, mas as instituições financeiras decidiram aceitar a proposta para contribuir para o fim do impasse. E nessa terça-feira, o tema reforma tributária dominou os debates em Brasília durante a 24ª edição da Marcha dos Prefeitos. A reportagem é da Jaqueline Fonseca. Milhares de prefeitos e prefeitas estão em Brasília e ficam até quinta-feira para participarem da Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A programação inclui diálogos em áreas específicas como saúde e economia. Nesta terça-feira, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, participaram de um debate sobre reforma tributária. O ministro da Fazenda anunciou que apresentará a nova regra fiscal do país esta semana e afirmou que a reforma tributária garantirá um modelo mais justo, com foco no cidadão, independente de quem arrecada o imposto. Essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo. Ele é que tem que estar no alto das prioridades, porque é ele que vai, infelizmente, ficar doente, precisar de um médico, ele que vai colocar o filho na escola, ele que vai ter que amparar um idoso da família. É ele que está no centro das nossas atenções. E, portanto, o recurso do tributo sobre consumo tem que chegar a ele, porque é ele que pagou. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que os prefeitos não devem temer a reforma, pois ela garantirá repasse de fundos constitucionais e uma transição leve. Afirmou ainda que essa reforma é a única solução para a complexidade fiscal do país. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos. E nós só temos uma janela. Durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também falou sobre a reforma tributária. Alckmin afirmou que o atual sistema é caótico e defendeu que o novo modelo irá simplificar e tornar mais justa a cobrança de impostos para a população e para os municípios. Tem município, Paulo, que a renda per capita é de quase R$9.000 por pessoa. E tem município que é R$30. R$30 a renda per capita. É uma coisa assim, não é possível continuar com um modelo desse. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. 10%. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes por Covid. Essa marca foi alcançada 3 anos após o registro do primeiro caso da doença aqui no país. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. E antes do intervalo, trazemos para você a previsão do tempo para essa quarta-feira. Os alertas de temporais avançam sobre o sul e sudeste,
por conta daquela mistura de calor e umidade que ganha espaço depois de 2 dias com temperaturas mais baixas. As regiões norte e nordeste continuam em alerta máximo por conta dos temporais. Nessa semana, em Milhã, município do Ceará, 2.000 pessoas ficaram fora de casa após a chuva torrencial. Casas e comércios foram destruídos com a força da água. E ainda há previsão de muita chuva para hoje em Fortaleza, que espalha também pelo sertão cearense. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Fortaleza, no Ceará. O dia por lá será de chuva pela manhã, o sol aparece ali pela tarde, mas chove até a noite. A máxima chega aos 29 graus. Vamos agora então conferir a temperatura no sul do país. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o dia será de calor com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 31 graus. E para finalizar, vamos dar uma olhada aqui na capital paulista, como será o dia hoje. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora. Está bastante azul, as nuvens parecem que estão indo embora, mas atenção! O dia será assim de calor, mas terá pancadas de chuva pela tarde e à noite. Então, muita atenção, não saia de casa sem o guarda-chuva. A máxima chega aos 30 graus. Veja a seguir, protestos contra a reforma da Previdência levam 740 mil franceses às ruas e registram alta da violência. E nós mostramos o médico que aplica uma dose de superpoder ao levar crianças vestidas de super-heróis para a sala de cirurgia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O 10º dia de protestos intensos contra a reforma da Previdência na França foi marcado por uma série de confrontos entre manifestantes e as forças de segurança em diversas cidades do país. O 10º dia de protestos desde janeiro contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron terminou em tumulto em várias cidades, como Lille, Toulouse, Rennes, Lyon, além da capital, Paris. De acordo com autoridades, foram 740 mil participantes nos atos, enquanto o sindicato CGT afirmou que eram mais de 2 milhões de presentes. Embora o governo, que mobilizou 13 mil agentes, tente criminalizar os protestos e minar seu apoio, a ação policial é alvo de críticas por parte de ONGs de direitos humanos e do Conselho da Europa. As centrais sindicais são a ponta de lança da mobilização contra o adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, mas a decisão de Macron, em 16 de março, de aplicá-la por decreto, radicalizou os protestos. O porta-voz do governo, Olivier Véran, recusou nesta terça-feira a última proposta sindical de buscar mediação para encontrar uma saída. O presidente liberal está sob pressão. Seu governo defende que a reforma é fundamental para evitar um déficit no fundo de pensões, mas que precisa de apoio sindical e popular, além do apoio incerto do parlamento. Enquanto aguarda o parecer, em abril, do Conselho Constitucional sobre a validade da medida, os protestos seguem. Os sindicatos convocaram uma nova manifestação para quinta-feira, 6 de abril. Subiu para 40 o número de mortos durante um incêndio em um centro de detenção de imigrantes na cidade mexicana de Juárez, que faz fronteira com os Estados Unidos. O incêndio começou na segunda-feira à noite, nas instalações do Instituto Nacional de Migrações. O local estava ocupado por dezenas de homens maiores de idade e procedentes das Américas Central e do Sul. O governo do México atribuiu o fogo às pessoas que protestavam contra sua deportação. Como protesto, colocaram colchões na porta do abrigo e atearam fogo neles. Não imaginavam que isso ia causar essa desgraça terrível, afirmou o presidente do México, López Obrador. Imagens de câmeras de vigilância divulgadas por meios mexicanos mostram um grupo de pessoas, aparentemente imigrantes, chutando um portão tentando abri-lo enquanto o fogo se propaga no local onde estão trancados. Ao mesmo tempo, pelo menos 3 agentes de migração uniformizados circulam do outro lado do portão, sem fazer nenhuma manobra visível para auxiliá-los. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação exaustiva do caso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o plano do presidente russo, Vladimir Putin, de implantar armas nucleares em Belarus, que é o território vizinho e principal aliado do país.
Esse é um tipo de discurso perigoso e preocupante. Belarus é um país vizinho à Rússia. Putin anunciou no último sábado que estava ordenando a implantação de armas nucleares táticas russas em Belarus, país dirigido pelo líder autoritário Alexander Lukashenko, um dos aliados mais próximos da Rússia. Washington denunciou o plano, que vem à tona há mais de um ano após a tentativa de Moscou de conquistar a Ucrânia, vizinha tanto da Rússia quanto de Belarus. Mas funcionários americanos disseram que não viram sinais de transporte de armamento nuclear pela Rússia. O Comitê Olímpico Internacional recomendou a reintegração de atletas russos e bielorrussos às competições internacionais, sob bandeira neutra e em caráter individual. Apesar da decisão, o comitê ainda não definiu uma posição sobre a presença dos atletas nos Jogos de Paris 2024. Cannot compete. Os atletas que apoiam ativamente a guerra não podem competir. O pessoal de apoio que apoia a guerra não tem permissão para entrar. Atletas que têm contratos com militares russos ou bielorrussos ou agências de segurança nacional não podem competir. Who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot compete. O presidente do COI, Thomas Bach, fez a declaração em um momento em que a Ucrânia, Polônia e países bálticos ameaçam boicotar os Jogos, caso seja permitida a participação russa. Com as etapas de classificação para os Jogos de 2024 já iniciadas em algumas modalidades, o COI, em troca, não abordou até esta terça-feira a questão da participação russa e bielorrussa. O Conselho Executivo não considerou adequado dar um calendário porque esta é uma situação extremamente complexa. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou daqui a 9 meses. Para o presidente do COI, a participação de russos e bielorrussos no circuito profissional de tênis e no ciclismo mostra que a medida já funciona, inclusive quando esses atletas devem enfrentar adversários ucranianos. Alemanha, Polônia e Ucrânia condenaram a decisão. Agora você vai conhecer a história de superação de um cachorro que é sucesso na internet. Ele tem uma condição especial que não só inspira a adoção de pets como ele, como dá uma lição de vida para muita gente. A reportagem é da Maria Clara Leite. Perfis de pets fofinhos nas redes sociais ganham cada vez mais destaque. Mas esse aqui é ainda mais especial. É o perfil de um supercão, o Super Nupi, com mais de 700 mil seguidores no Facebook e Instagram. Um herói da vida real que superou barreiras e aprendeu a viver normalmente, apesar de sua deficiência. Oi, pessoal, eu sou o Super Nupi e eu nasci com atrofia nas patinhas dianteiras. Mas isso não me limita. O que eu me tornei é o que me define. Um super-herói para você. O herói sobre duas patas desenvolveu uma forma diferente de andar, correr, pular. O Nupinho, ele nasceu com essa atrofia e ele aprendeu e se desenvolveu sozinho. Eu acho que é uma mistura aí também de força de vontade, de físico, né? Porque ele desenvolveu uma musculatura muito poderosa, assim, que preserva a coluna dele, que dá toda a sustentação, equilíbrio. É um cãozinho guerreiro, exemplo de superação para muito ser humano. Foi até uma surpresa, porque quando eu fiz as redes sociais do Nupi, eu não tinha intenção dele ficar famoso. Eu adotei ele pré-pandemia, né? E eu vi as coisas incríveis que ele fazia, e eu criei um Instagram, um Facebook para ele, e eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagem que a gente recebe justamente por isso, que o Nupi inspira, como ele é guerreiro, que ele não fica como ser humano se questionando de por que eu nasci assim ou por que aconteceu isso comigo. Ele simplesmente vai e faz, né? Poliana conheceu o Nupi em 2020 por meio de uma foto na internet. Ela conta que ele foi oferecido à adoção pela antiga família, que com a chegada da Covid-19 não teve mais condições de cuidar dele. Por isso, buscou a nova protetora. Quando eu vi a foto dele, eu me apaixonei por esse sorriso dele.
né, filha? Foi amor à primeira vista, então? A primeira foto, porque eu decidi tudo antes de conhecê-lo pessoalmente, né? E aí falei, não, é meu, já estava escrito. Gente, o Nupi é mesmo apaixonante, não tem quem não se encante por ele, não por acaso ele ficou assim tão famoso nas redes sociais. E foi essa fama toda que o tornou embaixador de um projeto que leva informações e conscientiza sobre pets com deficiência. É o Cão de Rodinhas. Então, aqui em São Paulo, a gente já fez algumas palestras, alguns cursos, a gente participou de eventos da cidade de São Paulo e a gente sempre tenta levar essa visão do projeto. Primeiro que a pessoa não deve pensar que está sozinha, tem muita gente com ela que pode ajudá-la. E depois, ter um pet com deficiência não é uma coisa de outro mundo. Foi para quebrar esse mito da própria fundadora do projeto que a organização nasceu em 2018. Eu tenho um cachorro que é cadeirante, o Argus. Ele foi atropelado quando ele tinha 1 ano e meio de idade, né, numa fuga. E, infelizmente, não prestaram socorro. Ele veio a se tornar paraplégico, né, depois dessa fuga. E, nesse meio tempo, para a gente foi muito difícil encontrar informações de como cuidar dele em casa. Mas fica o alerta. No momento de adotar um animal com deficiência, conversa com o veterinário, né? Faça uma consulta prévia, acompanhe quais seriam o dia a dia desse animal e, com certeza, ele vai trazer muita alegria, muito ensinamento, né? Aquilo que a gente fala, eles trazem uma alegria de viver que é fora do normal, é algo muito especial mesmo. Muito bacana, não é? E por falar em exemplo de vida, passar por uma cirurgia é um momento tenso até para um adulto. Imagina só para uma criança. Mas olha, o médico mineiro conseguiu transformar esse processo em uma grande brincadeira. Ele veste os meninos e meninas com roupas de super-heróis na hora da cirurgia. E com superpoderes, fica mais fácil para os pequenos encarar esse desafio. Alguns até voam. Vamos conferir. De repente, uma criança com capa passa voando pelo corredor do hospital. Depois é a vez de outro super-herói aparecer correndo. E por fim, um pequeno Batman surge caminhando de mãos dadas com o médico. O doutor, aliás, aparece nos 3 vídeos. Ele é o otorrino Leandro Brandão Guimarães, de Divinópolis, Minas Gerais. O médico viralizou na internet com esses vídeos. Todas essas crianças estão a caminho da sala de cirurgia. Ele faz cirurgias em crianças há 12 anos e contou que a ideia surgiu depois de perceber o quanto era ruim ver as crianças chorando antes de entrar na sala de cirurgia. E ele transformou um momento de tensão para pais e crianças em uma brincadeira muito divertida. Afinal, quem não gostaria de ter superpoderes? Pois é, uma pessoa aí que faz toda a diferença. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!